Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Mensagem FM. Estamos iniciando mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. Meu amigo, desarme esta bomba na sua vida enquanto é tempo. No programa de hoje nós queremos refletir sobre desânimo e queremos, sobretudo, sugerir um alerta às pessoas desanimadas, desmotivadas e, quem sabe, até mesmo aos reclamões, como nós acostumamos dizer. Por que será que neste mundo existem tantas pessoas desanimadas, que perderam a fé, que perderam o estímulo e a vontade de viver e sonhar? E de onde vem o desânimo? Raciocine comigo. Se você abafar uma vela com um copo, o que acontecerá? A chama se apagará em poucos segundos, porque faltará oxigênio. Você não pode se cobrir de justificativas lúcidas, porém negativistas. Conosco também acontece o mesmo com a vela. Você tem o combustível, a cera de qualidade, você tem o melhor, mas infelizmente muitas vezes nos descuidamos e o desânimo se instala e nos abafa. Muitas pessoas estão com a chama apagada, com a alma morta, entregaram-se ao conformismo, instalaram-se no desânimo. Neste estado de vida, se nos deixarmos abater por qualquer coisa, o que acontece? Como resultado, ficamos tristes, abatidos, deprimidos. Pode ser até que você também já tenha vivido esta situação. E se viveu, certamente percebeu que isto não é bom. O desânimo literalmente nos derruba. Isto em todas as esferas de nossa existência, seja no lar, seja na convivência com os amigos, seja no nosso trabalho. O desanimado, se tivermos de achar um termo chulo, mas muito prático, poderíamos dizer que o desanimado é um sujeito derrubado. O que é alguém desanimado? A palavra já diz bem, desanimado. É como se a pessoa estivesse sem alma. A chama se apagou. A palavra desanimar vem da negação de animare, que significa dar alma, vida, movimento, coragem, entusiasmo, vivacidade. Com certeza, você jamais venderia a sua alma, nem ficaria sem ela. Ninguém quer ficar desanimado a ponto de dar a alma, entre aspas. Mas no estrito termo da palavra é exatamente isso. Vejam a profundidade do desânimo e as consequências desastrosas que ele faz para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Corpo, alma e espírito formam um conjunto muito interligado. A doença da alma contagia o espírito e, consequentemente, faz surgirem doenças no corpo, dores de cabeça, na coluna, no pescoço, nas pernas, insônia, pressão alta, problemas de coração, bronquites. E aí vem os remédios. Tudo começa muitas vezes por causa de uma doença da alma chamada desânimo. Não raras vezes ouvimos a célebre afirmação: mas como não vou desanimar diante de tantos fatos concretos que tenho vivido que acabam comigo? Em suma, eu preciso achar uma justificativa para o meu desânimo e atribuo o meu desânimo a outros fatores que não estão dentro de mim mesmo. Mas nós deveríamos nos comportar exatamente ao contrário. Diante dos problemas, você precisa ter muito mais ânimo ainda. Você não tinha pensado nisso? Então comece a pensar a partir de agora. E se você passar por crises de ânimo de vez em quando, se cuide, porque o desânimo é uma arma terrível de autodestruição. E não é possível que você, sendo um filho de Deus, um ser concebido à imagem e semelhança da perfeição, queira se autodestruir. Mas então de onde vem o desânimo? Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um breve intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa
da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto e já voltamos. Quando você fica triste, desespero insiste em te abater, angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os teus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente onde está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Mas de onde então vem o desânimo? Parece tão óbvio. Todos dizem que são os problemas que trazem o desânimo. E até já experimentaram demais isso. Essa é a afirmação mais comum. Mas será isso mesmo? São os problemas que nos levam a sentirmos ou ficarmos desanimados? Para ajudar na reflexão do tema, vou lhes contar uma história. Diz uma história que o diabo resolveu vender os instrumentos que usava para aprisionar as pessoas. E fez uma enorme exposição com todos os instrumentos que costumava usar. Eram grandes ferramentas como ódio, violência, bebedeira, corrupção, prostituição, tráfico de drogas, de armas, ofensas à pureza das pessoas. Enfim, lá estavam todos os seus instrumentos à venda. Porém, havia um instrumento separado de todos os outros. Apesar de velho e gasto, o seu valor era equivalente ao preço de todos os outros objetos juntos. Havia uma enorme curiosidade a respeito daquele objeto. Por que era tão caro? E o diabo lhes respondia: compre e você verá o que é. Devido ao custo, ninguém o comprou, e o diabo voltou a usá-lo, reconquistando tudo o que tinha vendido e muito mais. Diz a história que o instrumento surrado e dispendioso que ninguém comprou se chamava desânimo. O diabo explicou: só venderia esse instrumento por um preço muito alto, porque este instrumento sempre me foi muito útil. Se uso a droga, a violência ou a prostituição, logo a pessoa me reconhece e sabe que o instrumento é meu. Mas o desânimo não. As pessoas pensam ser algo de sua própria personalidade ou do seu temperamento. Acham que têm o direito de ficar desanimadas por causa dos problemas. E acrescentou o diabo: quando dou às pessoas a arma do desânimo, desanimadas, desfalecidas, faço qualquer coisa com elas. Elas acham que já possuem uma boa justificativa para sofrer e não reagem, pois, afinal de contas, Deus quis assim, é a justificativa delas. Meu irmão, dá para entender a profundidade e o ensinamento desta simples história? Talvez você até já tenha sido vítima dessa ferramenta infernal e até pensava que, diante dos fatos, tinha o direito de ficar assim. E desanimado, dizia mesmo redundante: como não ficar desanimado diante dessa situação? Se você não falou, ótimo, muito melhor. Graças a Deus, o diabo acabou entregando o jogo. Diante dessa historinha tão simples, mas tão reveladora, é preciso tomar uma decisão: desânimo nunca mais. Quantas pessoas caíram no desânimo diante de problemas no casamento,
diante de problemas com os filhos, diante de problemas de desemprego, falta de dinheiro e até por causa das enfermidades. Se permitiu que um bloqueio o travasse e por falta de um ânimo novo, muitas vezes não conseguem achar uma solução para resolver um problema familiar ou de trabalho. Quanta gente se destruiu por causa do desânimo? Ele pega fácil. Dizem que o desanimado é como resfriado. Por isso, meu amigo, minha amiga, é preciso reagir imediatamente. O desânimo pode até pegar você em algum momento de sua vida, mas você não pode deixar que ele se instale em você. Senão acontece como um resfriado. Se a gente descuida, ele se instala e se transforma numa gripe, numa pneumonia e é um desastre. Se com resfriado é ruim, com desânimo o desastre é ainda muito maior. Assim que você sentir os primeiros sintomas do desânimo, combata-o imediatamente com tenacidade. Não deixe ele se instalar, porque ele é um perigo muito grande na sua vida. O desânimo destruiu a muitos. Desarme esta bomba na sua vida enquanto é tempo. Levante esta bandeira, desânimo nunca mais. Aconteça o que acontecer. Sejam quais forem os seus problemas, mesmo que de repente você não veja nenhuma possibilidade de solução, o desânimo não pode te pegar. Especialmente se você, olhando para a sua vida, percebe os efeitos destruidores do desânimo. Declare guerra. É necessário conseguir desarmar-se, se algum dia você travou uma guerra com o desânimo. Seja por um dia, por anos, esta guerra certamente foi terrível. Se desarme, não tenha mais medo de nada, porque o amor afasta o temor. Não se atenha exclusivamente às suas ideias, aos seus projetos. Se até apresentarem novos projetos em sua vida, se esses projetos forem melhores do que os seus próprios, avalie se não é melhor acolhê-los de bom grado. Busque incansavelmente a solução para todos os problemas que se apresentarem em sua frente. Seja na sua família, seja no seu trabalho, no seu dia a dia. Busque, não se desanime, não se esqueça que temos do nosso lado aquele que é o maior de todos os soldados, o próprio Jesus Cristo. Pense, sempre você pode. Com Jesus você é capaz. Com Jesus você vence. Para encerrar o nosso programa de hoje, deixo para sua reflexão a palavra contida em Hebreus capítulo 10, versículo 39. Abre aspas. Não somos absolutamente de perder o ânimo para nossa ruína. Somos de manter a fé para nossa salvação. Fecham aspas. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, chegamos ao final de mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção do programa de hoje foi apoiada em artigo veiculado no site da Canção Nova. Muito obrigado pela sua audiência ao nosso programa. Bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM para esse encontro novamente do programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Até quinta, conto novamente com a sua audiência. Quando você fica triste, desespero insiste em te abater, angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde está.
palavras, o Senhor te ouvirá. Ao dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio a sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente onde